Eu quero iniciar a minha manifestação, senhora presidente, cumprimentando o presidente interino Michel Temer, que não poderia ter sido mais feliz ao indicar o Dr. Ilan como presidente do Banco Central, pelo vigoroso e robusto currículo acadêmico e prático do Dr. Ilan, que é economista, inclusive, pela MIT, uma das melhores e mais qualificadas universidades do mundo. Dispõe de amplo conhecimento acadêmico, amplo conhecimento prático, e Vossa Excelência dá uma demonstração de compromisso com o Brasil, Dr. Ilan, quando se dispõe a abandonar as suas atividades profissionais para se dedicar aos brutais desafios que estão submetidos à sociedade brasileira nessa quadra extremamente complexa de nossa vida, em que uma tempestade para lá de perfeita abateu o nosso país, mergulhado numa crise política, mergulhado numa crise econômica com elevadas consequências sociais e também mergulhado numa crise moral pela perda de referências que passa o nosso país. Nós vivemos uma quadra em que uma presidente da República, que pelos votos que obteve, os 54 milhões de votos, achava que poderia estar acima do bem e do mal, acima da lei, que poderia transgredir, imaginando que o voto popular pudesse lhe dar um salvo-conduto ou um cheque em branco para que ela pudesse cometer as atrocidades que cometeu, não apenas no campo moral, mas também no campo da orientação política do nosso país. E não apenas política, também econômica. Por isso mesmo foi afastada, por ter afrontado e violado as leis fiscais e orçamentárias do nosso país e por ter atentado contra a probidade administrativa. O nosso país vive uma mais absoluta desorganização fiscal, fruto dos equívocos de orientação econômica dos últimos anos. E, a meu juízo, nada reflete mais essa realidade do que o fato do nosso país, em 2015, ter pago mais de 500 bilhões de reais de juros. Esses juros comprometem o futuro das gerações brasileiras. O Brasil pagou, em 2015, algo correspondente a 8,5% do seu produto interno bruto de juros. Para traçarmos uma comparação do que representa isso em relação, por exemplo, ao que pagou a Grécia. A Grécia pagou 3,6% do seu produto interno bruto de juros. Portanto, o Brasil pagou quase 3 vezes mais aquilo que pagou a Grécia em relação ao proporcional produto interno bruto. Durante a orgia e anarquia fiscal do governo afastado da presidente Dilma, a dívida bruta do nosso país saltou de 52% do PIB em 2010 para 66,5% do PIB em 2015, com a expectativa de alcançar até 85% do PIB em 2018. Entre os países emergentes, só existem 4 países do mundo que possuem dívida maior que o Brasil: a Hungria, a Croácia, o Egito e a Ucrânia. Para efeitos comparativos, aqui muito próximo do nosso país, em nossa região, o México possui dívida em torno de 52% do PIB, dívida bruta, e o Chile, 18% do seu produto interno bruto. Esse é o tamanho da desorganização que foi promovido pelo governo da presidente Dilma em razão da chamada nova matriz econômica. Portanto,
Nós estamos diante de uma taxa de juros imoral. Mas essa taxa de juros imoral, ela é consequência, evidentemente, do nó fiscal, e foi um nó fiscal muito bem dado pelo governo da presidente Dilma, por conta da necessidade de financiamento e de emissão de títulos que o governo precisa fazer para girar os seus compromissos. Pesquisa do IBMEC avalia, e não apenas o IBMEC, também uma densa entrevista dada pelo presidente do Goldman Sachs, o economista Paulo Leme, chama atenção não apenas para a fragilidade e o nível de solvência da União e dos Estados, assim como para a solvência do setor privado brasileiro. Dados indicam que o Brasil ocupa o primeiro lugar entre os 7 países emergentes no ranking da vulnerabilidade elaborado pela Agência de Classificação de Risco Fitch, sobretudo porque a dívida do setor privado brasileiro encontra-se no patamar de 95% do produto interno bruto, contra uma média de 70% mundo afora. Portanto, o problema não é apenas da União, não é apenas do governo federal, dos estados e municípios, é também do setor privado. E nós nunca podemos deixar de considerar que é o setor privado o grande gerador de oportunidades para que os brasileiros possam ter dignidade encontrando uma solução para essa quadra. Somos mais de 11 milhões de brasileiros que têm carteira de trabalho, mas que não têm utilidade para essa carteira de trabalho em função da recessão, a pior da nossa história, promovida pelo governo da presidente Dilma. Seguramente, um dos grandes gargalos da economia brasileira é resolver essa taxa de juros. Mas eu, pessoalmente, acho que nós precisamos resolvê-la de maneira sustentada. E para resolvê-la de maneira sustentada e não artificial e improvisada, como foi feita pelo governo da presidente Dilma, nós precisamos resolver o nó fiscal do nosso país. Disciplina fiscal não é matéria submetida à questão ideológica, é uma premissa para que qualquer governo seja bom governo e possa aplicar os recursos públicos, possa alocar os escassos recursos públicos com prioridade. A pergunta que faço a Vossa Excelência tem a ver com os desafios fiscais para que ele possa impactar, em definitivo, a redução da taxa de juros, que será definitivamente importante não apenas para o setor público brasileiro, mas também será importante para a retomada dos investimentos. Não há como nós imaginarmos a redução sustentada da taxa de juros e da inflação se nós não resolvermos o problema fiscal do nosso país. Portanto, a pergunta que direciono a Vossa Excelência é na direção de darmos uma dimensão exata. Qual a importância da política fiscal para o sucesso da política monetária em nosso país? Cumprimentando Vossa Excelência mais uma vez pela disponibilidade de colocar à disposição do povo brasileiro todo o treinamento e aprendizado que Vossa Excelência acumulou ao longo da sua exitosa carreira profissional. Obrigada.